por isso que tá errado o termo inteligência emocional, porque a gente não consegue ter inteligência na emoção. É muito rápido, né? Porque ela é uma coisa que acontece sem que você queira, assim, de tipo Sim, assim, bateram no seu pé, ou o seu faturamento caiu. É uma reação, a sua reação, ela não é algo programada. E não é que você vai falar, agora eu aprendi que quando o meu faturamento cair, eu nunca mais fico bravo. Não! O mês seguinte você pode ficar bravo. Então, mas a maneira pelo qual você enfrenta essa reação é que pode mudar. Pode mudar. Então é uma gestão emocional e não uma inteligência. Você não aprende a não sentir mais medo, raiva, tristeza. Você aprende a gerir essa emoção. Eu digo que eu conheço as pessoas muito mais pela reação do que pela ação. A ação você pode planejar, estudar, controlar, organizar o que você vai falar. A reação não. Perfeito. A reação é mais difícil, porque você conhece o cara ali na hora. Perfeito. Né? Mas sabe por que Aí você fala, Carol, mas a emoção dura 90 segundos e eu vejo empresários que às vezes remoem e aí descontam no funcionário ou nunca são os culpados. Aí são as histórias que a gente se conta. A gente vai alimentando essas histórias de, olha, mas também eu sou tão sozinho, olha, mas também ninguém me ajuda. Isso para dar um conforto no cérebro, né? De você ficar acomodado, dar um conforto. Porque o seu cérebro busca... Busca isso, né? Busca esse conforto para sair dessa emoção. Homeostase do seu corpo. O que é homeostase? É o equilíbrio do seu corpo. O seu cérebro está toda hora buscando esse equilíbrio. Então você busca um comportamento onde ele fique mais tranquilo e satisfeito para que você possa continuar trabalhando Mas tranquilo. Aí você se torna vítima. E se torna vítima porque fica preso ao que não faz. Ou seja, ele fica na corrida do rato. Isso. Né? Não consegue sair dali justamente por esse conforto, pseudo-conforto, que ajuda na continuidade do negócio dele, enfrentando tantos problemas. Então ele não quer, muitas vezes, resolver aquilo, porque está confortável deixar acontecer. É tipo o cara que deixa ser roubado. É o cara que vê uma coisa errada e deixa acontecer, ou joga lixo no chão, sei lá. Né? Isso tudo é um conforto, não é? É isso? Isso, e essa palavra conforto só ela me incomoda porque a gente fala, saia da zona de conforto. É muito comum, né? Saia da zona. E de confortável, às vezes, não tem nada, né? Falar de conforto, a pessoa tá triste, mas ela não consegue sair de uma zona de conformismo. Ela é conformada. Conformada, não é conforto, é conformada. É conformado. Aliás, o conforto e o sucesso é um parâmetro, né? Isso. Então, cada um tem o seu. A sua medida de conforto e de sucesso é relativo. É relativo. Em relação à sua vida, né? Mas tem muita gente na mediocridade, né? Na média, né? Vamos falar da engenharia. A média é que tá conformado. E aí não se arrisca. E foi uma das coisas que eu descobri viajando, que é um dos parâmetros da infelicidade. É o conformismo. É o conformismo. Mas você, quando você viaja, você viajou e você viu coisas incríveis em vários lugares do mundo. Você não sente sua expansão dessa sua visão de você? Eu agora estive na China, por exemplo, eu tinha um preconceito com a China. Né? Eu tinha um preconceito só produtos copiados, produtos que eles são uns copiões, tudo é cópia, produz para vender aqui, mão de obra escrava. Eu já tinha ido na China, mas para passear. Sim. Eu fui para a China para negócio. E eu fiquei impressionado nesses últimos 10 anos o que a China é hoje. Então, mas a minha mente expandiu. É isso. E eu me abri para o novo. Pivotou. Pivotei sem preconceito. Então, eu me despi daquele conceito pré-definido para aprender coisa nova. Né? Então, o People Skill, eu acredito, pelo que a gente está conversando aqui, quem aqui é especialista é você, não sou eu, estou te atrapalhando aí no seu conceito, mas eu entendo que o empresário que está assistindo, ele tem que reaprender, ele tem que se abrir. O People Skill é se relacionar, não é? Enfrentar situações que ele vai enfrentar, inevitáveis, e ele vai saber enfrentar de uma maneira diferente se ele tiver um pouco mais de discernimento, talvez. Discernimento e consciência. Eu acho que essa palavra consciência ela é muito boa, porque você tem que tirar preconceitos. Como é que você tira preconceitos? São conceitos pré-estabelecidos que a gente chama na neurociência de crenças limitantes. Não, até que você aprendeu, né? Que você, a sua infância toda, padrão. Você vive numa cidade que todo mundo faz aquilo, você acha que é normal. E você faz aquilo porque é normal. E o cérebro, ele adora padrões, porque ele precisa economizar energia. Ele gasta 20% de toda a energia do corpo inteiro. Então, ele tem que fazer padrões. Então, não é que a gente precisa sair só do piloto automático. A gente sai desse piloto que a gente tá, repetindo algo que não nos ajuda, para a gente. É como se a gente estivesse no carro, piloto automático. Você para, anda a pé para você fazer uma autoanálise, tomar a consciência,
mudar, pivotar, e depois você entra e automatiza de novo. Não é que é para sair do piloto automático, é só porque a gente tem automatizado errado os nossos comportamentos. E geralmente vem de infância, vem de alguma reação que você precisou ter, e os seus sabotadores, eles não querem te matar. Os seus sabotadores, que essas crenças que você tem na cabeça, querem te proteger. Mas quem se protege muito não cresce. Você hoje tem uma empresa de consultoria que ensina, chamada Santé, pelo que eu estou vendo aqui, método Santé, que ensina empresários a entender tudo isso que a gente está falando aqui de uma maneira, através de um método, né? Através de um processo. Então, isso é uma consultoria? Como é que é? Ou é um treinamento? É um pouco de tudo, mas a gente sempre começa fazendo um diagnóstico. Então, a Santé tem o Acessa a Mente, que é um assessment, que acessa a mente do empresário e do time. Qual que é o método Santé que está por trás disso? Primeiro, você precisa se descobrir e descobrir seu ambiente. João, ambiente é mais determinístico do que a própria genética. Se você constrói um ambiente bom na sua empresa, se você constrói um ambiente bom na sua vida, se você tiver uma genética de depressão, ela não é ativada. Só que o contrário também é verdadeiro. Se tiver uma coisa, um lugar tóxico, você ativa outras coisas. Que e você aí nem gera doença. Inclusive. Exatamente. E às vezes você nem tem a genética para ter aquela doença, mas o ambiente tóxico causa isso. Então, a primeira fase do método é entender o ambiente e entender quem é você dentro desse ambiente. Inclusive, mesa, cadeira, estrutura. Até isso. Até isso. A gente chama de psicogeografia. Até entender se tem verde, não tem, se é tudo cinza, não é. Até isso. Mas o ambiente, principalmente, como as pessoas se relacionam. Depois você vai recriar talentos. Por que recriar talentos? Porque a gente está numa cultura de a gente só olhar para gap. A escola ensina isso. Você tinha que tirar a média. E aí eu era boa de matemática, não era tão boa em geografia. O que eu tinha que fazer? Estudar a geografia, porque matemática eu já era boa. 5 eu tiro. Geografia não. Vamos estudar. O que a gente está formando? Pessoas medíocres para o mercado. A gente deveria ter uma média muito mais alta para a Carol de matemática, 8. E aí eu me torno referência em matemática. Então, recriar talentos é falar no que você é bom, João. Porque se você é bom em algo e a gente não é igual a ninguém, então que a gente potencialize isso. Ah, mas então a gente negligencia o que a gente não é bom? Não, agora eu vou te falar. Você se descobriu, você recriou talentos, agora você vai desconstruir sabotadores, as crenças limitantes. Porque agora eu estou preparado. É como se eu acordasse todos os dias, fosse para uma batalha sem a armadura nenhuma. Porque a gente vai sem se conhecer e sem ter gestão emocional. Ninguém ensina a gente isso. A escola não ensina, a faculdade também não ensina. Imagina se há 20 anos atrás pudesse ensinar. Por isso que a gente colocou essa trilha toda na Link. Mas pensa, se eu me descobrir... Link, turma, é uma faculdade de administração com uma pegada de prática. De melhores práticas, de outras... De empreendedorismo, mas... como um todo. Exato. Então, primeiro você se descobre. Descobre o seu ambiente. Descobre quem são as pessoas. Depois você recria talentos e entende talentos do seu time. Até pra gente poder encaixar melhor pessoas na tarefa certa. Aí você tá preparado para desconstruir sabotadores, mudar suas crenças que são limitantes. E aí sim a gente pode falar de construir metas. Construir objetivos. Depois de passar por essa trilha. Para manter, nunca resultado, né? Nunca. Porque resultado sempre pode... melhorar, manter o equilíbrio dinâmico. Então, essa é equilíbrio dinâmico. Não é o equilíbrio para deixar seu navio ancorado no porto, porque o navio não foi construído para ficar ancorado. Foi construído para mar revolto. E quando a gente fala de neurociência, e a gente contrasta com a engenharia, quando eu falo equilíbrio, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça, João? 0 a 0, ponto de equilíbrio, porto seguro. Porto seguro, né? Isso não existe na vida real. Não existe. Se você estiver no porto seguro, você está na sua zona de conforto. Você está na sua zona de conformismo, que é o que a gente falou agora. Você precisa expandir essa zona. Portanto, vai para o equilíbrio dinâmico. Você não vai... dinâmico é muito interessante. Eu gostei desse modelo, desse jeito de pensar, de o equilíbrio dinâmico. Eu sempre procurei uma palavra para substituir o equilíbrio e eu acabei de encontrar. Tá vendo, turma, como eu aprendo aqui? Aprendo o tempo todo, cara. Você acha que eu sei de tudo? Sei de nada. Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei, claro. É muito difícil desaprender. É muito difícil. Desaprender é difícil. Quando você tem uma escola, você tem uma tradição, você tem um jeito e você se reinventar é muito difícil. Por isso que eu gosto do conceito do Adam Grant de
pense de novo. Em vez da gente pensar que a gente tem que desaprender, e pro cérebro não é que ele desaprende para aprender algo. Você precisa fazer uma palavrinha chamada metacognição, pensar sobre o que você pensa. Não acha que o que você pensa é o que é. Sempre se questione um pouco. Se faça perguntas, né? Como a gente se faça perguntas. O porquê é muito importante. E você estava num dos episódios que você falou que te fizeram uma pergunta que você não respondeu e às vezes você não responde mesmo. Eu faço meus filhos, né? Eu falo, e eu achei o máximo a estratégia do porque faz a pessoa pensar, né? Pô, será que ele tá falando sim ou não? E eu adoro a frase que algumas perguntas são tão boas que elas não são para ser respondidas de bate-pronto, que é o que você falou da reação. Elas são tão boas que elas merecem a reflexão. Eu vejo que, dessa minha experiência, a coisa que mais foi transformadora para mim foi desaprender. Eu tinha convicção de muita coisa, eu achava que sabia, e aí depois eu entendi que que você chama aí dessa nova visão sobre a mesma coisa, essa reflexão. Eu tive essa epifania, eu tive esse momento de entender diferente uns conceitos pré-definidos que eu aprendi e que deram certo em algum momento. É isso. Mas o desaprender foi o que efetivamente mudou minha vida, né? Porque eu registrei. Quando você desaprende, você tira aquele gravame, aquele registro. E aí você se abre para colocar qualquer coisa nova. Eu não sei como é que funciona aqui o cérebro, se ele fica essas camadas registradas, mas em algum momento eu passei uma borracha ali em algumas coisas. Não foi para enganar o cérebro, mas foi para dizer, cara, isso não faz parte mais da minha vida. Isso não é uma coisa que eu tenho que carregar. Isso não é um ensinamento que é útil para o mercado, ou para as pessoas, ou para mim. Então eu falo desaprender por isso. Vamos falar no português, claro, isso é evoluir. Você trouxe para sua consciência, mas você não passou uma borracha. Você sabe de tudo o que você fez e de todos esses aprendizados, inclusive que todo comportamento é útil no contexto onde ele foi usado. Exato. Ele foi importante, ele só não é mais. E esse desapego, ele é a coisa mais bonita que a gente pode aprender na vida. Desapegar de quem a gente é algo que aí você começa a entender a profundidade do que é esse autoconhecimento.